Olá, como a gente comentou, temos agora em cada módulo uma entrevista com um jornalista que já está trabalhando ou pesquisando sobre jornalismo e soluções. Eu estou aqui, vocês estão vendo na tela já o Antônio Simões, que é professor, doutor em Ciências Sociais. Vou ler o currículo dele, que é um pouquinho grande, mas a gente tentou resumir, tá? Doutor em Ciências Sociais, mestre em Comunicação, jornalista, professor do curso de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, foi repórter no Jornal Diário do Nordeste, em Fortaleza, é autor do livro Jornalismo de Soluções, primeiro no Brasil sobre o tema, onde então ele analisa as origens dessa prática, analisando cases nacionais, locais e jornalismo de soluções. Antônio, acho que a gente está conversando com muita gente que está assistindo a gente, jornalistas, estudantes e outros profissionais que se interessam por esse tema, né? Então, te dando boas-vindas, queria que você falasse um pouquinho já sobre, contando para a gente a tua pesquisa para o livro, né? E para as tuas aulas. Como é que começou? Como é que passou a ser chamado como jornalismo soluções? E se quiser falar um pouquinho sobre a tua prática, a tua experiência também, fica à vontade. Eu já fui direto para a pergunta. Tranquilo, fico muito feliz pela oportunidade, agradeço muito o convite e, assim, já vou direto tentando responder essa questão de como surgiu. Ele surge muito possivelmente lá no final dos anos 90, quando aparece ali aquele que provavelmente é o primeiro artigo sobre essa questão, e aí já trata de um crescimento dessa abordagem jornalística nos Estados Unidos, isso lá no final dos anos 90, um artigo de uma pesquisadora, né, chamada Benesch, sobrenome, como a gente costuma utilizar na academia, e, assim, em 2000, já há, aqui na América Latina, a primeira busca por tentar compreender essa nova abordagem, e foi feita justamente pela Fundação Gabo, em um workshop voltado para jornalistas latino-americanos, onde um dos tópicos do workshop era justamente sobre o que eles chamavam de uma investigação jornalística de soluções, né, voltada para as soluções. Então, assim, a gente vê que aqui na América Latina também já havia essa tentativa de compreender essa nova abordagem, mas é ao longo das próximas 2 décadas, principalmente de 2010 até 2020, que os estudos vão ganhando mais profundidade. Em 2015 é produzida a primeira tese sobre isso lá nos Estados Unidos também. Então, ao longo dessas 2 décadas, há, de fato, a consolidação do termo como jornalismo de soluções, também por conta do surgimento da Solution Journalism Network, que ajuda a consolidar esse termo, e aqui no Brasil foi meio que uma consequência dos estudos que já vinham sendo realizados em âmbito internacional. A maior parte da bibliografia é em língua inglesa ainda, e aí eu já respondo a outra pergunta, foi exatamente por isso que eu resolvi fazer esse livro, né, ao longo de 2020 e 2021, ele foi publicado em 2022, eu já estudava sobre isso desde 2018 e sentia a necessidade de uma obra mais aprofundada. A gente já tinha trabalhos de TCC publicados sobre jornalismo de soluções, a gente já tinha alguns artigos, porém o livro ainda não. E os estudantes sentiam falta dessa bibliografia em língua portuguesa, né? Porque o inglês acaba, querendo ou não, sendo uma barreira para muitos estudantes ainda. Então, foi com a expectativa de tentar superar essa lacuna, né, que havia, e eu acredito que foi um trabalho que vem ajudando já os pesquisadores que começam a abordar essa temática. Então, assim, tanto no livro quanto nas pesquisas que você tem feito, queria que você comentasse um pouco mais no Brasil sobre essa perspectiva. E lembrando quem está ouvindo aqui a gente, já num outro módulo, a gente vai, inclusive, ter profissionais e professores de Portugal e de outros países lusófonos para a gente ampliar a perspectiva, né? Não só no Brasil, mas contigo. Queria que você comentasse um pouquinho o que você observou no Brasil, na tua pesquisa. Aqui no nosso país, eu acho que a grande notícia é que tem muito a crescer ainda o jornalismo de soluções, né? Tem um potencial incrível.
a gente percebe que são poucos ainda os jornalistas que conhecem de forma aprofundada a temática. Acredito que a grande maioria não conhece o jornalismo de soluções ou conhece de uma forma ainda superficial. E outra notícia interessante para quem quer atuar na área, por exemplo, quem quer empreender a partir do jornalismo de soluções, é que há alguns produtos, algumas publicações que a gente considera como nativo digital, eles apostam no jornalismo de soluções, assim como grandes conglomerados também vêm apostando no jornalismo de soluções. É o caso, por exemplo, do RBS, né, do grupo RBS. Então, assim, a gente percebe que é uma abordagem que pode ser trabalhada tanto em grandes redações, no sentido grande de número de funcionários, né, assim como com startups de jornalismo, por exemplo. E o mercado é ainda pouco explorado. Então, assim, o que a gente percebe é justamente essa ainda falta de conhecimento, né, de vários jornalistas, e a gente percebe também que as iniciativas de divulgação, elas vêm aumentando. Um exemplo disso é o próprio webinar que a Amazônia Vox fez há pouco tempo, e obteve mais de 700 inscrições. Então, demonstra a busca, né, por conhecer melhor essa abordagem jornalística. Perfeito. Durante uma das aulas desse módulo, eu trouxe algumas definições, né? E, inclusive, tem uma tua que eu puxei do seu livro. Mas agora, a gente te ouvindo e de bate-pronto. Defina jornalismo e soluções. Tá, de uma forma resumida, nessa nossa conversa, nesse bate-papo, eu vou preferir compreender o jornalismo de soluções como aquela abordagem inovadora que busca oferecer em uma narrativa jornalística o protagonismo para a solução de um problema social. Em síntese, é isso. Porém, é importante a gente entender, para que isso venha a se materializar em uma narrativa, é fundamental que o jornalista tenha uma mudança de mindset, que ele passe a perceber a realidade de uma forma diferenciada do que a maior parte dos veículos, por exemplo, costuma fazer, que é o quê? Ressignificar esses critérios de noticiabilidade e compreender que as soluções, os projetos, as ações, as respostas aos desafios, desde a crise climática até segurança pública, por exemplo, existem, essas soluções estão aí sendo praticadas, e é legítimo o jornalista buscar apurar de forma rigorosa, detalhada, apresentando as limitações dessas respostas e oferecer um relato equilibrado sobre uma determinada temática para a sociedade. Ao contrário do que a gente costuma observar, e que estudos demonstram que acaba gerando o que vem sendo chamado de fadiga de más notícias, news avoidance, desculpem aí o meu inglês, mas que em síntese é a audiência cansada, deixando de acompanhar os telejornais, porque há um excesso de notícias negativas. Então, a gente, óbvio, não quer que um telejornal, por exemplo, tenha apenas notícias positivas ou focadas em soluções. No meu modo de entender, é necessário haver o equilíbrio. É necessário ter a denúncia, porque isso vai pressionar o poder público a dar as respostas que a sociedade necessita para avançar nas mais diversas áreas, mas é fundamental também haver espaço, e espaço igual para a abordagem com foco em soluções. E vou além. Além da questão do espaço, haver um espaço semelhante para esses dois enfoques, denúncia e narrativas com foco em soluções, também é necessário ter o mesmo destaque, porque a gente costuma perceber que aquela notícia negativa,
sob ainda aquela velha lógica de bad news e good news, acaba sendo tendo privilégio na escalada do telejornal ou na primeira página de um jornal. Então, assim, além do espaço mais equilibrado para essas duas abordagens jornalísticas, vejo a necessidade também de ter a mesma evidência, né? Ter o mesmo destaque para essas duas abordagens. Perfeito. Eu vou, antes da gente já trazer para um fechamento aí que trata justamente dessa abordagem jornalística, né? Até para diferenciar que não é jornalismo de soluções, que se aproxima, mas não cumpre tudo. Mas queria que você também dissesse um pouquinho como você tem acompanhado a academia. A gente que fez, né, cursos de jornalismo, a gente fala muito disso, né? Quanto a academia, às vezes, ela tem alguns obstáculos para trazer realidade de mercado, né? Mas como que você tem observado, como é o curso, né, que você tem, a disciplina de Jornalismo de Soluções na Universidade Estadual da Paraíba, se tem outros, e como que é a dinâmica desse curso? Até para professores que estejam vendo a gente e que queiram implementar o curso, né? Olha, a disciplina ela foi implementada em 2021, ali no período da pandemia, de forma experimental. Foi uma disciplina de 30 horas, eletiva, no nosso curso, lá na UEPB, e teve uma resposta muito positiva. Porém, para ser implementada uma nova disciplina no curso, precisa ser aprovada, passar por algumas instâncias que os professores conhecem bem em uma universidade. E a boa notícia é que, no próximo semestre, no projeto pedagógico do curso de jornalismo da UEPB, haverá uma disciplina específica com o nome Jornalismo de Soluções e de 60 horas. A experimental eram 30 horas, agora nós teremos uma disciplina de 60 horas. Enquanto isso, né, de 2021 até agora, eu abordei o jornalismo de soluções em uma disciplina obrigatória do curso. Eu dediquei parte da disciplina para o jornalismo de soluções, justamente quando a gente falava em abordagens inovadoras, inovação no jornalismo. E aí eu tentava também deixar claro para os estudantes que a inovação não é sinônimo de tecnologias avançadas, por exemplo, né, tecnologias de ponta, que a gente pode inovar com recursos do dia a dia mesmo, com poucos recursos. E na disciplina, eu buscava fazer a contextualização básica do que é o jornalismo de soluções, o histórico, né, essa questão mais das influências teóricas e, claro, a parte prática. Os estudantes aprendiam passo a passo da produção de uma narrativa com base em soluções, né, focada em soluções, e tinham também a oportunidade de publicar esse conteúdo na revista Anti-Horário, que é uma revista digital produzida no curso de jornalismo da UEPB e a primeira revista com foco exclusivo em soluções. É uma revista que já vai ser publicada a terceira edição, agora neste mês de março, e acredito que tem sido um bom laboratório. Os estudantes do curso de jornalismo da UEPB já saem conhecendo, tanto na teoria quanto na prática, essa nova abordagem. Em outras universidades, eu tenho o conhecimento de módulos dentro de uma disciplina que aborda jornalismo de soluções, mas uma disciplina específica eu desconheço. Agora, a gente vem fazendo um esforço muito grande para que o jornalismo de soluções ganhe cada vez mais espaço dentro das universidades. Por exemplo, no próximo Intercom Nordeste, vai haver um GT específico sobre jornalismo de soluções, que vai ser coordenado por mim e por Camila Farias, que é estudante do doutorado, do programa de pós-graduação, lá da Universidade Federal da Bahia. Então, é mais um passo que a gente dá entre
tantos outros que já foram dados, já foram ministrados minicursos, oficinas, apresentados artigos em vários eventos científicos nacionais e internacionais, sempre divulgando, principalmente entre estudantes e pesquisadores e professores, o jornalismo de soluções. Não, perfeito. Isso que você está falando, acho que é bem interessante, até para mudar mesmo, virar a chave de muita gente, né? E acho que o Jornalismo de Soluções, nesse curso, as pessoas estão acompanhando, tem as suas 4 pilares, tem a maneira prática de como fazer, mas acho que para a academia é um campo de pesquisa bem interessante, né? E não só no que está sendo falado de jornalismo de soluções, mas quando você puxa para a essência. Eu tenho defendido muito o quanto ao jornalismo de soluções, nós vamos conversar com a Maristela Crispim, por exemplo, da Econordeste, e eu estou falando bastante do Amazônia Vox, entre outras iniciativas, né? A Amazônia Real também produz algumas matérias de jornalismo de soluções, mas o quanto o jornalismo de soluções, ele também ajuda a quebrar estereótipos, né? De uma região, de uma comunidade. Então, quando, por exemplo, você fala de Amazônia, e a imagem que vem à cabeça é de florestas e rios, e casado, eu fiz isso recente agora, tive uma palestra e perguntei, quando você pensa em Amazônia, qual a imagem que vem na cabeça? Florestas e rios. Pessoas em terceiro ou quarto. E depois disso, desmatamento. Só que, aonde não está tendo desmatamento? Por que não? E aí você vai ver, é uma iniciativa local. E aí acho que o Jornalismo de Soluções, ele casa muito com isso, e também no Nordeste, né? Com certeza, a gente busca também fazer isso lá na revista Anti-Horário, por exemplo, que ela tanto faz parte da disciplina, quanto também integra o projeto de extensão Anti-Horário do curso de jornalismo, que eu criei junto com os estudantes em 2018, justamente o nome é justamente Anti-Horário, porque busca fazer esse contraponto com as notícias que, na maior parte, são negativas e com foco em problemas ainda, né? Só em problemas, porque a gente parte do problema, mas dá um passo além e apresenta as soluções e as suas limitações também, claro. Mas, assim, na revista, por exemplo, a gente trabalhou em uma das edições o semiárido. E aí eu faço como você, né? Quando a gente fala em semiárido, quando a gente fala em caatinga, o que é que vem à mente? Provavelmente vem aquela visão estereotipada. E o que a publicação mostrou foi justamente o contrário, são as formas de convivência com esse bioma do nosso país, que é uma convivência difícil, é verdade, por conta da questão da escassez de chuva, mas é muito mais por uma questão de políticas públicas, e existem várias ferramentas, várias tecnologias que permitem uma qualidade de vida muito, muito boa para as pessoas continuarem vivendo no semiárido e, sobretudo, preservando esse bioma. Perfeito, Antônio. Para a gente encerrar, então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dos formatos possíveis com o Jornalismo de Soluções. Quando você fala assim, então é uma grande reportagem para suitar. Acho que não, vocês estão mostrando que você encontrou também exemplos mais curtos, né? Mais na rotina mesmo. A diferença é a visão, né? A perspectiva. Eu acredito que a grande diferença, como você falou, a mudança de chave, é a gente compreender, a gente entender que é legítimo a gente apresentar, a gente contar as histórias dos projetos, das ações que estão funcionando e, sobretudo, com a ideia, que é um dos pilares do jornalismo de soluções, de gerar insights na audiência, apresentar aquela solução, o como aquela solução funciona de uma maneira detalhada para que as pessoas possam, dentro da sua região, dentro das suas condições, reproduzirem, né, aquela experiência. E se é possível fazer isso no factual ou não, realmente é um debate. A gente costuma ver o jornalismo de soluções muito claro em grandes reportagens, porém a própria SJN deixa claro que isso é possível ser trabalhado também no dia a dia, no factual das redações, e no meu modo de entender, para isso é necessário haver essa mudança de perspectiva, de visão, dos critérios de noticiabilidade. Isso é tão arraigado na gente, esse olhar para o problema,
que eu costumo fazer um exercício em sala de aula, que é o seguinte: eu peço para os estudantes, eu dou um tema, vamos supor, educação, e peço para que em 2 minutos ou menos, eles sugiram um tema para uma reportagem. E, normalmente, as reportagens sobre educação são sempre com aquele viés negativo, de denúncia, como se, para a gente ser o cão de guarda da sociedade, não fosse possível, por meio de exemplos do que está funcionando, pressionar o poder público para resolver esses problemas. Eu acredito muito no jornalismo de soluções como um cão de guarda da sociedade, apresentando o que funciona, fazendo um processo de empoderamento da audiência para que ela replique essa solução e também pressione as autoridades para que essa solução seja implementada na sua região, na sua cidade, na sua comunidade. Então, é uma nova forma de fazer jornalismo que realmente é muito positiva, tanto para resgatar a credibilidade do jornalismo junto à audiência, assim como para oferecer ferramentas para que a audiência contribua para a construção de um mundo mais fraterno, mais justo e com proteção ao meio ambiente. Perfeito, Antônio. Te agradecendo mais uma vez por convite. Acho que a gente já tem feito vários momentos como webinar e vamos continuar fazendo em breve, pessoalmente. Vocês têm aí eventos que o Antônio está fazendo na academia, acho que vão ter mais aí pelo Brasil afora nos próximos meses, e acho que aqui no curso a gente ganha muito com a tua presença. Vou colocar alguns dos textos que você citou no nosso material, para quem for baixar a revista, o artigo, e também deixo o teu e-mail profissional, para quem quiser fazer contato, certo? Com certeza, fico, como disse no início, muito contente, lhe parabenizo por todo esse trabalho que você vem fazendo de divulgação, principalmente junto aos jornalistas que estão nas redações, mas não só, também abrange a academia, os estudantes, enfim, acho que a gente está conseguindo iniciar uma rede de jornalistas de soluções aqui no nosso país, e a gente fica muito grato por você estar, no meu modo de entender, eu sei que você não gosta muito disso, mas no meu modo de entender, liderando essa rede de jornalistas de soluções que trabalham com jornalismo de soluções. Gratidão e espero que a gente possa, de fato, fazer cada vez mais parcerias e, sobretudo, que é o nosso principal objetivo, fazer com que essa abordagem seja conhecida e seja adotada por um maior número possível de jornalistas, redações, startups e por aí vai. Perfeito, Antônio. Obrigado demais. Você que está acompanhando a gente, então, essa é a nossa primeira entrevista, primeiro módulo que a gente encerra. No módulo 2 tem bastante coisa, bastante conversa que a gente espera que vocês acompanhem. Acho que é inspirador. Estamos no caminho. Obrigado. Obrigado, Antônio. Valeu. Tchau. Tchau.